Você está no canal Hidros Meio Ambiente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Ricardo e neste vídeo nós vamos dar sequência ao estudo que nós iniciamos sobre tratamento de água. Nós vamos falar a respeito de sistemas de abastecimento de água. Num vídeo anterior, que é o primeiro desta série, nós falamos sobre mananciais. Os mananciais não são exatamente parte física de um sistema de abastecimento de água com todos os seus órgãos, acessórios, construções, obras civis, enfim. Mas eles fazem parte de um sistema de abastecimento de água a partir do momento em que nós tomamos a água deste manancial para a adução às demais partes ou setores deste sistema público de abastecimento de água. Neste vídeo, então, nós vamos falar sobre o sistema em si, sobre critérios de projeto, sobre uma série de assuntos que você poderá acompanhar ao longo do vídeo. Acompanhe até o final para que você então possa entender detalhes importantes, critérios importantes e também fatores que são levados em consideração quando nós projetamos, quando nós ampliamos, quando nós desenvolvemos a construção desses sistemas. Dando continuidade então ao estudo que nós iniciamos sobre tratamento de água, hoje nós vamos estudar sobre os sistemas de abastecimento de água em si. Vimos no primeiro vídeo a questão dos mananciais. Falamos sobre mananciais que não fazem parte especificamente da infraestrutura física de um sistema de abastecimento de água, mas são o ponto inicial dos mesmos. Não é novidade para ninguém que a água é um elemento essencial tanto à vida animal como vegetal e, indiscutivelmente, à vida humana. O homem, o ser humano, necessita de água de qualidade adequada e em quantidade suficiente para o atendimento às suas necessidades. Lembrando que quantidade e qualidade são formas de caracterização justamente dos recursos hídricos. Então, esta água em qualidade e quantidade é usada para proteção da saúde humana e para propiciar o desenvolvimento econômico, entre outras finalidades. Daí, então, nós vemos a importância dos sistemas de abastecimento de água, e eu digo aqui em relação aos sistemas públicos e com captação superficial de águas de superfície ou de mananciais de superfície, rios, córregos, lagos, enfim, todo manancial de superfície. Nós não trataremos aqui neste vídeo, nesse estudo, dos mananciais subterrâneos. Quem sabe num outro vídeo nós falaremos disso. A importância, então, dos sistemas de abastecimento de água públicos pode ser considerada em dois aspectos principais, ou melhor, em três. Os dois primeiros são os aspectos sanitário e social e o terceiro, o aspecto econômico. Em relação aos aspectos sanitário e social, eles estão relacionados com, por exemplo, a melhoria da saúde e condições de vida de uma comunidade. A diminuição da mortalidade em geral, principalmente da mortalidade infantil. O aumento da expectativa de vida das populações. A diminuição da incidência de doenças relacionadas com a água, doenças chamadas de veiculação hídrica. A implantação de hábitos de higiene na população. E a higiene está estritamente ligada à questão sanitária das doenças. Foi somente a partir do surgimento do saneamento como um todo, para a humanidade em todo o planeta, é que houve uma diminuição e um favorecimento também do controle das doenças em geral para toda a humanidade. Ainda está relacionado com a facilidade na implantação e melhoria da limpeza pública, da limpeza das cidades em si, manutenção das cidades limpas. Estão relacionados o aspecto sanitário e social com a facilidade na implantação e melhoria dos sistemas de esgoto sanitários, que são outro tipo de sistema de saneamento que está vinculado com os sistemas de abastecimento de água, porque são a ponta final dos sistemas de abastecimento de água, com a geração de efluentes líquidos e outros efluentes. A possibilidade também de proporcionar conforto e bem-estar está relacionado com os aspectos sanitário e social dos sistemas de abastecimento de água na sua importância. E ainda a melhoria das condições de segurança.
sim, segurança, não só a segurança hídrica em si mesma, mas outros fatores relacionados com a segurança das comunidades, da sociedade. Já os aspectos econômicos estão relacionados com o aumento da vida produtiva dos indivíduos que são economicamente ativos, a população economicamente ativa. Está relacionado também com a diminuição dos gastos particulares e também públicos, com consultas e internações hospitalares, um aspecto de saúde, mas que tem também um ponto importante relacionado com a área econômica. Está relacionado ainda com a facilidade para a instalação de indústrias, em que se usa a água para os processos de fabricação, tanto como matéria-prima e como meio e operação desses processos de fabricação nas indústrias, e com incentivo ainda à indústria turística em localidades com potencial para o desenvolvimento desse tipo de indústria do turismo. Quando a comunidade ou uma determinada comunidade se adensa, ela aumenta e forma uma cidade, a água necessária para suas atividades é suprida justamente pelos sistemas de abastecimento de água públicos, urbanos e também coletivos dentro dessas cidades. Um sistema de abastecimento de água é uma solução, portanto, coletiva para o abastecimento de água de uma comunidade, que pode ser de variados portes. Ele é caracterizado, então, pela retirada da água da natureza, que foi isso que vimos no primeiro vídeo sobre mananciais. Depois, em relação a adequação da qualidade dessa água que é retirada dos meios naturais, dos recursos hídricos, ainda o transporte desta água até os aglomerados humanos, até os aglomerados urbanos, e o fornecimento para a população destes aglomerados urbanos em quantidade e qualidade compatível com as suas necessidades. Sendo assim, um sistema de abastecimento de água pode ser concebido para atender tanto a pequenos povoados, como aglomerados de médio porte, como também ainda a grandes cidades, a metrópoles, a megalópolis, variando então nas características dos mesmos e também no porte das suas instalações. A solução coletiva para o abastecimento de água é importante por diversos aspectos que nós vamos passar a discorrer. Primeiro, a maior facilidade na proteção do manancial que abastece a população. Depois, a maior facilidade na supervisão e manutenção das unidades instaladas, no maior controle sobre a qualidade da água consumida, nos ganhos de escala em relação à economia de recursos humanos e financeiros, a escala aqui é em relação ao tamanho do sistema de abastecimento de água, dependendo das comunidades às quais eles atendem. E aqui nós podemos ver justamente como o sistema de abastecimento de água se interrelaciona com a bacia hidrográfica e uma determinada seção da qual o sistema de abastecimento de água se serve para captação e transporte e as demais etapas subsequentes do sistema de abastecimento de água. Nós vemos aqui uma área da bacia ou chamada área de drenagem de um determinado rio, que é este rio aqui. O rio chamado Rio X. Temos os divisores de água que compreendem, que denotam, que delimitam o limite, os limites da bacia. Estão aqui marcados em linha tracejada. Temos o rio como manancial principal, o Rio X. Temos ainda os seus afluentes, X1, X2, X3, X4, que alimentam o rio principal. Uma determinada seção qualquer onde nós podemos fazer, então, a captação. Temos um setor, uma seção de captação, sobre a qual nós vamos falar num outro vídeo. Vamos aqui dar algumas pinceladas apenas neste. Temos um reservatório que é estabelecido, que é formado aqui ao longo do curso da água, ao longo deste rio, do traçado deste rio, com os seus respectivos afluentes, e temos ainda a seção da foz. A foz, então, é o ponto onde este rio deságua num rio maior, ou num lago, ou ainda no mar ou no oceano. Na seção qualquer, de largura qualquer, nós temos aqui o leito ou o álveo deste rio,
com as suas profundidades que variam, batimetricamente falando, que variam em profundidade, várias seções diferenciadas. Temos aqui nesse rio uma régua que delimita o nível desse rio, que sobe e desce de maneira dinâmica, a área da seção e também as profundidades correspondentes que estão dentro do leito e que são variáveis também ao longo do mesmo. Há necessidade ainda, quando nós falamos de sistema de abastecimento de água, de um sistema de gestão que está dentro do sistema maior de abastecimento, um sistema que se chama de gestão e de monitoramento contínuo da qualidade e da quantidade da água utilizada, que é o que nós vemos aqui em relação à quantidade, nesta seção qualquer, um controle da profundidade ou da variação das profundidades e do nível deste rio, nesta seção, então implicando no controle da quantidade. Os custos totais, em muitos casos, podem ser custos elevados quando se considera, primeiro, custos operacionais que estão relacionados com o bombeamento, com o tratamento. Nós vamos falar de tudo isso que eu estou descrevendo aqui em outros vídeos posteriores. Sistemas de bombeamento, nós estamos falando, quando falamos de bombeamento, falamos de sistema de adução. Nós vamos falar no vídeo específico sobre sistema de adução. Quando falamos de tratamento, falamos de sistemas de tratamento ou de estações de tratamento também, dentro desses sistemas, em que nós temos as ETAs, as estações de tratamento de água. Ainda nós temos os produtos químicos que são utilizados para o tratamento. E isso envolve custo. A energia, que responde por uma boa parte do custo da água, do metro cúbico da água tratada. Temos ainda os custos de manutenção preventiva e também corretiva, o custo salarial dos técnicos envolvidos e os custos do monitoramento contínuo, que é desenvolvido pelos técnicos e também por todo o sistema, que é um sistema que envolve aparatos eletrônicos, mecânicos, e que estão envolvidos então na parte de monitoramento dos sistemas de abastecimento de água. Além disso, devem ser considerados os custos relativos às leis de cobrança pelo uso da água e também as leis de proteção ambiental, que não podem ser ignoradas, tanto a cobrança como a proteção ambiental, quando nós falamos a respeito de abastecimento de água. Neste slide nós vemos quais são os órgãos que constituem os sistemas ou os sistemas de abastecimento urbano de água em geral. Nós, só fazendo um parênteses aqui, estes números entre colchetes se referem, como já falamos, como já vimos em outros vídeos, às referências bibliográficas que estão ao final do nosso estudo, ao final desse vídeo. Então, os órgãos que constituem um sistema de abastecimento de água, de acordo com um determinado autor, que é referenciado aqui como o autor Lucas Nogueira Garcês, engenheiro Lucas Nogueira Garcês, são, entre outros, a captação, os sistemas de captação, de adução, de recalque, de tratamento, de reservação e de distribuição, e esses sistemas que levam, então, a água até a porta da casa dos usuários. Então, são subsistemas, porque eles são sistemas menores dentro do sistema maior de abastecimento de água. E aqui nós vemos, mais uma vez, como vimos no slide anterior, só que um pouco diferenciado em relação ao que vimos, todo o sistema de abastecimento de água público, começando então, mais uma vez, pela bacia hidrográfica, que tem os seus divisores de água, os reservatórios de acumulação, que nós vimos também no slide anterior. Aqui nós vemos o que nós não temos no slide anterior, que é os sistemas de barramento, de barragem, sistemas de recalque, sistemas de adução, as estações ou a estação de tratamento, que nós podemos ter mais de uma, podemos ter uma ou mais de uma, dentro de um sistema de abastecimento de água público, os sistemas de reservação e de distribuição, compreendendo toda a malha de tubos, de acessórios, de canalizações, que muitas vezes são quilométricas, são grandes, são gigantescas, em função do porte de uma cidade.
um porte maior ou menor. Esses, então, são os órgãos constitutivos de um sistema de abastecimento urbano de água, segundo o autor Garcês. A sequência indicada que nós vemos nesse slide aqui, como temos no outro que nós descrevemos, não é obrigatória. Por quê? Porque assim como podem existir todos esses órgãos aqui, todos esses sistemas ou subsistemas dentro do sistema maior de abastecimento de água, nós podemos ter tudo ou podemos ter alguns, ou podemos até ter mais do que esses que são descritos aqui. Por exemplo, recalque, tratamento e assim por diante. Considerada a quantidade de água disponível, que nós temos disponível na bacia hidrográfica, no manancial, ela poderá ser suficiente para satisfazer continuamente, e isso é importante. O sistema de abastecimento tem que contar com um manancial e também, se necessário, com reservatórios de acumulação e de distribuição que têm que ser necessariamente suficientes para satisfazer de maneira contínua a uma demanda determinada, demanda atual, e também a uma demanda prevista num prazo que seja razoável, porque os sistemas eles são projetados e quando são projetados, eles têm que atender à demanda para o momento em que eles estão sendo projetados e serão implantados e também para um horizonte futuro. Ou então, em caso contrário, não será suficiente, o que poderá indicar a necessidade da construção de reservatórios de acumulação, como nós vemos aqui, por exemplo, no início do sistema, que é uma coisa que nós não tínhamos com o outro autor, descrito pelo outro autor anterior. Quanto à qualidade da água, nós poderemos ter dois casos. Ou ela satisfaz de maneira natural pela sua própria característica original do manancial, do qual a água é captada, ou ela pode não atender essa característica de qualidade que nós temos e que são medidas, essas características, através de padrões, chamados padrões de potabilidade. E neste caso, quando não atendem à necessidade de se construir uma estação de tratamento de água ou mais de uma estação, dependendo então das necessidades daquela comunidade. Descrevendo então de uma maneira mais detalhada e também diferenciada, em uma abordagem de um autor diferenciado em relação aos outros dois que nós já vimos, um sistema de abastecimento público de água compreende diversas unidades que serão detalhadamente estudadas mais adiante, não só neste vídeo, mas também nos demais próximos. O primeiro deles, primeira seção ou unidade, é a unidade de captação. Nós temos um manancial e do manancial, ou à beira desse manancial e deste manancial especificamente, nós fazemos a captação. Existe um sistema para isso, um sistema eletromecânico e eletrônico, enfim, com dispositivos variados, com bombas, motobombas, com tubulações, com órgãos acessórios, que nós vamos descrever posteriormente. A captação envolve, então, o sistema de tomada de água. A seguir, nós temos o sistema de adução e a subadução, porque além da adução em si mesma, principal, nós temos os sistemas de subadução, sobre os quais nós vamos falar também posteriormente. E dentro desses dois, que um é um subsistema dentro de um sistema que já é um subsistema também, que é o sistema de adução, nós temos tanto da água bruta, como temos da água tratada. A água bruta é a água que nós captamos do manancial e transportamos então até o setor de tratamento, a estação de tratamento. A água tratada é aquela que após tratamento é distribuída já para a população e chega nas residências. Temos ainda os sistemas de tratamento ou subsistema de tratamento, o subsistema de reservação, que compreendem reservatórios de várias naturezas. O primeiro deles, enterrados, ou seja, abaixo do nível do solo, semi-enterrados com parte ao nível do solo e parte dentro do solo enterrado, reservatórios apoiados, que são apoiados ao nível do solo, acima do nível do solo, totalmente, os reservatórios elevados bem acima do nível do solo, são reservatórios com elevação, com torres, por exemplo, construídos em formas de torres, e a seguir temos os sistemas de distribuição com as redes distribuidoras de água,
E ainda as estações elevatórias ou sistemas de estações de recalque, quando são necessárias, dependendo da topografia do terreno e da natureza do sistema e também da sua amplitude. E, neste caso, as estações elevatórias ou de recalque, quando necessárias, podem ser tanto de água bruta como também de água tratada, assim como nós vemos para os sistemas de adução e subadução. Vemos aqui mais um autor com mais um diagrama, mais uma imagem, mostrando partes constituintes de um sistema de abastecimento de água. Aqui nós temos o curso da água, um manancial, que pode ser um rio, que pode ser um lago, que pode ser um córrego, os sistemas de captação ou a captação em si, com uma vazão Q1, né? Q aqui é o símbolo de vazão, uma estação elevatória, porque esse sistema de captação fica num ponto, num nível, num ponto topograficamente inferior ao ponto onde está localizada a estação ou estações de tratamento. Esta vazão Q1, então, é captada do manancial, é transportada via estação elevatória até a estação de tratamento para que se proceda, então, ao tratamento de uma água que não tem qualidade para ser consumida diretamente, in natura, no seu estado bruto. Da estação de tratamento, nós temos uma vazão Q2, que é, então, transportada a um reservatório, ou um sistema de reservatórios de distribuição, que, por sua vez, transporta uma vazão Q3, que é uma vazão diferenciada da Q2 e da Q1, via rede para todo o sistema de usuários consumidores dessa água já tratada. Essa água tratada, só adiantando, já nós vamos falar sobre tratamento, mas ela passa por diversos processos, diversas operações unitárias, operações físico-químicas, notadamente, em que ao final ela recebe, por exemplo, cloração, fluoretação, e ela é então distribuída para a população em qualidade e em quantidade adequadas para o seu consumo. Vemos aqui mais um outro esquema, chamado aqui esquema básico de um sistema de abastecimento urbano de água, onde nós veremos outros detalhes que nós não vimos dos outros autores. Começando então, mais uma vez, pelo manancial, aqui é um rio, com um sistema de tomada d'água ou captação, em que nós temos bombeamento, uma elevatória de baixo recalque, que transporta então a água para uma estação de tratamento de água, que por sua vez conduz a água através de uma elevatória de alto recalque e uma adutora. Nós temos também aqui um reservatório de água tratada dentro dessa estação, ou anexado a essa estação, e essa água, então, através dessas elevatórias de alto recalque, é transportada para um reservatório de distribuição com as suas respectivas linhas de alimentação e subadutoras. Que nós temos uma adutora por recalque e a subadutora, então, desta adutora principal. E vemos aqui, inclusive, um booster, que é um dispositivo de regulagem, de pressurização, de aumento de pressão, para que essa linha alimentadora, que parte do reservatório de distribuição, conduza a um outro reservatório em um ponto distante dessa rede de distribuição, e ela chega então a um determinado local mais distante para atender usuários que estão nessas localidades. Temos um outro reservatório aqui que é alimentado por essa subadutora, com uma linha alimentadora que parte dele e para um outro setor do sistema de distribuição com seus ramais prediais, que vão atender então outras partes dessa comunidade, desta cidade. O sistema de abastecimento de água, sobre o qual nós estamos falando, então, nós já frisamos isso no início, ele aborda a captação de apenas águas superficiais. Quando nós formos falar de águas subterrâneas, vai ser um outro estudo, um outro vídeo. Então, por meio de uma tomada de água, seguida de um canal ou de uma tubulação, então promove-se a adução da água a uma elevatória, uma estação elevatória, com bombeamento. Quando nós falamos de bombeamento aqui, é óbvio que é mais interessante quando nós temos sistemas onde se pode utilizar a topografia a nosso favor sem gastar energia,
sem uso também de sistemas eletromecânicos de bombeamento, motobomba e tudo mais. Quando nós podemos utilizar, então, a topografia ao nosso favor, aproveitando os desníveis a nosso favor, é muito interessante, mas nem sempre isso pode ser praticado. Como frequentemente as águas captadas não atendem a padrões consagrados de potabilidade, elas deverão passar por processos de tratamentos físicos e químicos antes de serem conduzidas para a rede pública e até os usuários. As bombas da referida estação elevatória, portanto, bombeiam a água para uma estação de tratamento, como nós vimos nos esquemas de alguns autores, já nos slides anteriores. A captação ela poderá ser realizada de rios, de lagos, e aqui tem um detalhe interessante, até mesmo, excepcionalmente, do mar. Quando não houver outra solução, como por exemplo mananciais superficiais de água doce, como os rios e os lagos, os córregos, e for então prevista, nesse caso, uma instalação de dessalinização, a fim de que se possa aproveitar essa água do mar para alimentação, para o consumo das populações. Isso é o caso de em algumas partes do mundo, como por exemplo a capital da Arábia Saudita, Riad, que basicamente é alimentada, a sua população, com água potável vinda de instalações de dessalinização da água do mar. E nós temos, inclusive, empresas que são especializadas nesse tipo de abastecimento. A definição de um sistema de abastecimento público de água, interessante que nós façamos uma definição aqui, coloquemos essa definição, esse conceito, para que fique mais claro. A definição, então, diz o seguinte: define-se como sendo o conjunto de obras, equipamentos e serviços também. Então, nós temos três coisas aqui: obras civis, equipamentos, que envolvem motobombas, por exemplo, tubulações, acessórios variados e outros dispositivos, e ainda serviços, porque nós temos toda uma infraestrutura de serviços que trabalha em conjunto com estas obras e equipamentos para fornecer água pelo sistema público de abastecimento. Estes três sistemas, este conjunto, são destinados ao abastecimento de água potável. Isso aqui é muito importante nós entendermos. Sem padrões de potabilidade, nós não podemos alimentar ou aduzir a água para uma comunidade. Então, é o conjunto de obras, equipamentos e de serviços destinados ao abastecimento de água potável de uma comunidade para fins de consumo doméstico, para serviços públicos, para uso em equipamentos públicos, para consumo industrial e para outros usos variados, comerciais também, e assim por diante, hospitalares, enfim. Essa água, então, fornecida pelo sistema deverá ser, sempre que possível, fornecida em quantidade suficiente, de maneira contínua e da melhor qualidade do ponto de vista físico, químico e também bacteriológico. Esse é um aspecto importante. Nós não podemos ter organismos vivos de importância sanitária e perigo sanitário nas águas que são servidas à população. Por isso, o uso, por exemplo, do cloro, ou sob suas variadas formas, sendo cloro livre, sendo o cloro sob a forma, por exemplo, de hipoclorito de sódio, sob a forma de cloro gasoso, sob a forma de dióxido de cloro e outras formas químicas. Os mananciais superficiais sobre os quais nós falamos aqui, então, são constituídos pelos córregos, pelos rios, pelos lagos e ainda reservatórios, como nós vimos num dos slides anteriores de um dos autores, artificialmente criados, e esses reservatórios são reservatórios de acumulação anteriores aos demais reservatórios dos sistemas de abastecimento público de água, reservatório de água bruta, construídos pelo homem, sendo que esses reservatórios, quando construídos com a finalidade de garantir um determinado volume de água para fins de abastecimento público, passam a fazer parte dos sistemas de captação, deste sistema maior que é o sistema de abastecimento. Nós veremos a seguir os elementos básicos e parâmetros para a elaboração dos projetos de sistema de abastecimento de água, entrando numa parte ainda mais prática, mais aplicada do que já vimos até aqui. Existe a necessidade de elaboração de estudos e projetos
quando se vai desenvolver a implantação de um sistema de abastecimento de água. Para que isso? Porque é necessário definir de maneira precisa as obras que serão empreendidas, que serão desenvolvidas, que serão construídas. Tais obras deverão ter a sua capacidade, em primeiro lugar, capacidade determinada. Por exemplo, qual é a vazão? Nós temos uma série de cálculos que são elaborados, que são desenvolvidos para se determinar essa capacidade. Qual é a vazão? Qual é o consumo? Quais são os outros parâmetros que nós precisamos determinar? Não somente para o momento em que aquilo vai ser implantado, aquele sistema vai ser implantado, ou seja, o momento em que há necessidades atualizadas, mas também para momentos futuros da comunidade. Por quê? Porque as populações são dinâmicas, elas crescem, elas tendem a ter um crescimento que é dinâmico, aumentar esse contingente populacional numa determinada comunidade, um bairro, uma vila, seja lá o que for, uma cidade mesmo. E por isso é necessário, então, estes estudos de planejamento para que se preveja a sua construção, a construção desses sistemas por etapas, de maneira controlada, de maneira planejada financeiramente, de maneira planejada na sua parte logística e assim por diante. É o que nós vemos, por exemplo, aqui com essas grandes tubulações e aqui os sistemas de tratamento, por exemplo, ou de adução ou de captação dessas águas superficiais. O período de atendimento para o qual se procura projetar, normalmente, que esse período é chamado também de alcance do plano, ele é estabelecido em torno de 10 a 30 anos, 10 e 30 anos, ou seja, entre 10 e 30 anos é um intervalo razoável para se prever tanto a necessidade atual, o sistema como ele vai ficar quando da sua implantação, como também o horizonte desse projeto, até onde ele vai atingir, para que ele possa então dar conta da demanda daquela determinada população que está crescendo de uma maneira dinâmica ao longo dos anos. Para a elaboração então do projeto de um sistema de abastecimento público de água, deverão ser reunidos dados e elementos básicos que vão possibilitar um diagnóstico perfeito da localidade a ser abastecida e das suas necessidades, ou mais próximo então da perfeição o possível. Dentre esses elementos, nós mencionamos, podem ser assinalados como os mais importantes. É lógico que nós não pretendemos esgotar aqui nesse estudo todo o conteúdo que nós poderíamos disponibilizar. Isso aqui são os mais importantes. Primeiro deles, uma planta, a começar tudo por uma planta resultante do levantamento planialtimétrico, ou seja, o levantamento daquela localidade no sentido horizontal e vertical, dessa localidade que será abastecida. Numa escala, esta planta ou plantas, normalmente são várias plantas, mas uma planta principal com levantamento planialtimétrico, numa escala que seja conveniente. Por exemplo, 1:2000, com curvas de nível metro a metro, ou seja, um levantamento planialtimétrico bem elaborado e detalhado. Depois, dados e informações a respeito da economia local e regional, porque isso vai ajudar a planejar o horizonte do projeto e também se visualizar as necessidades daquela determinada comunidade, uma cidade, uma vila, seja lá o que for. Continuando aqui, os dados e elementos referentes aos aspectos físicos da localidade, como, por exemplo, os recursos hídricos superficiais e também os subterrâneos. As cidades que são abastecidas parte por mananciais superficiais e parte por mananciais subterrâneos, sobre os quais, como disse, não vamos falar aqui nesse vídeo. Ainda, dados da geologia, da geomorfologia e da hidrogeologia daquele terreno, daquele local, onde o sistema de abastecimento público será implantado. Dados climáticos, como também os dados em que se situa a infraestrutura e outros dados que estão relacionados com esses itens. Há necessidade ainda de dados, de levantamento de dados referentes à demografia, população local e também regional, porque às vezes nós temos uma cidade
que será abastecida e no seu entorno, as cidades menores, onde se forma uma região metropolitana, e essa região metropolitana com a cidade principal vai ser atendida e precisamos então ter os dados referentes às populações. Ainda dados de indicação das áreas da localidade atendidas pelos serviços de infraestrutura existentes na mesma, porque não é só água, nós temos a parte da água, temos também a parte de esgotamento sanitário, sistemas de esgotamento sanitário, e também as redes pluviais, sistemas pluviais. Temos o sistema de energia elétrica, sistema viário, as rodovias, as avenidas, enfim, todo o sistema viário que está compreendido e que vai interagir e se interligar com os órgãos e acessórios e todos os dispositivos do sistema de abastecimento de água. Ainda precisamos conhecer o levantamento das condições sanitárias da comunidade, como é que está a situação do saneamento de uma maneira geral. Por exemplo, a coleta de lixo, a questão do esgotamento sanitário daquela determinada parcela de comunidade ou daquela cidade, os sistemas pluviais, enfim, tudo isso envolve essas condições sanitárias de uma determinada comunidade. Mas nós temos também a necessidade de fazer um levantamento completo dos sistemas, no caso de ampliação do sistema de abastecimento público de água que exista já eventualmente, com a indicação da capacidade nominal de cada unidade do sistema. Ou seja, eu preciso conhecer, no caso de uma ampliação, eu preciso conhecer o sistema existente. Na sequência, eu preciso ainda conseguir realizar uma avaliação do crescimento das taxas de crescimento populacional anuais e a evolução dessas taxas até o ano de alcance do projeto. Por exemplo, como nós vimos no slide anterior, até 30 anos, entre 10, 15, 20, 25, 30 anos, por exemplo. Com base nos dados e elementos disponíveis e também por processos que vão permitir o enquadramento de todas as variáveis que interferem, que são intervenientes no referido crescimento populacional. Estamos falando aqui de avaliação do crescimento populacional ao longo do tempo. Ainda há necessidade da determinação das características quali e quantitativas dos mananciais disponíveis na região, que são passíveis ou possíveis de aproveitamento para fins de abastecimento público de água. Ou seja, isso aqui isso aqui reside numa necessidade de estudar-se as características de cada manancial e se escolher, se nós temos mais de um manancial, escolher qual é o manancial mais adequado para o abastecimento público a partir desses mananciais superficiais. E ainda a avaliação dos volumes de água necessários, tanto na configuração atual, quando se implanta o sistema, quando se implementa o sistema, como também nas situações futuras, levando em consideração fatores como diversos tipos de consumo de água, por exemplo, doméstico, industrial, hospitalar, e etc., e o eventual aumento do consumo específico de cada setor desse ao longo do tempo, e especialmente dentro desses setores o consumo industrial, que tende a ser mais elevado do que o consumo da própria população. Isso depende do local e também do momento em que esse sistema está operando. Bom, ainda como elemento básico, ou elementos básicos e parâmetros para a elaboração de projetos, há a necessidade do estabelecimento de parâmetros e critérios norteadores do projeto em si nas suas determinadas fases, nas suas diversas fases, devendo ser fixados entre outros elementos. O período de alcance das obras a serem projetadas, isso aqui é um resumo, inclusive, e mais acrescentando alguns outros elementos, que é o período que nós já falamos, entre 10 e 30 anos, é um período normalmente que é estipulado para plantação dos sistemas de abastecimento de água. As etapas de construção das obras, isso aqui é muito importante para que se possa elaborar um cronograma, inclusive, não só da obra, mas um cronograma físico-financeiro. As cotas de consumo diário de água per capita, isso aqui é muito importante, quanto cada cidadão costuma utilizar para o seu consumo diário, per capita, ou seja, por cabeça.
Os volumes de água para fins industriais, se for possível levantar isso aí, é um grande auxílio na parte de projeto, e quando muito significativos esses volumes forem em relação aos volumes totais, os coeficientes de variação de consumo que eu já mencionei, como sendo esses coeficientes em que se planeja, em que se faz o cálculo para o planejamento do consumo. Por exemplo, dos dias de maior consumo, que é o coeficiente chamado de K1, e das horas ou da hora de maior demanda, que é o K2, são coeficientes que entram na parte de projeto, de dimensionamento do sistema. As cotas de consumo diário de água per capita, nós já falamos a respeito aqui, né? Tá repetido, mas enfim. O número de horas de funcionamento de cada unidade do sistema, de um modo geral. Por quê? Por exemplo, quando nós temos, isso é raro acontecer, mas em sistemas de pequena capacidade, algumas partes ou unidades desse sistema de pequena capacidade, eles deixam de funcionar durante o dia todo, ou seja, eles não funcionam 24 horas, como é o normal, principalmente em instalações de grande porte em grandes aglomerados urbanos, grandes cidades. Às vezes acontece de haver uma parada em um sistema ou partes desse sistema. Então nós precisamos determinar o número de horas, porque isso aqui está ligado a consumo, está ligado à energia, está ligado a vários fatores que têm que ser controlados, têm que ser monitorados. Terminando então essa parte, nós vamos às questões de projeto. Nós temos aqui a bibliografia, nós temos 6 autores: o engenheiro Lucas Nogueira Garcês, o engenheiro Derísio, o professor Tsutia. Temos também o Manual de Saneamento e Proteção para os Municípios desses diversos autores: professor Von Sperling, Heller, professor Chanicharo, professor Barros, professor Azevedo Neto, os professores Azevedo Neto e Álvares, no Manual de Hidráulica, uma obra de referência dentro da área de sistemas de abastecimento e outras. E, por fim, o professor Archibald, que é também relacionado, a obra dele é relacionado com bombas e instalações de bombeamento. São autores consagrados, estão voltados a essa questão do tratamento de água e dos sistemas de abastecimento público de água. Nós utilizaremos desses autores para os próximos vídeos. São autores de referência, como eu disse, autores consagrados, e eu agradeço a sua participação neste vídeo em particular, você ter chegado até o final conosco. Peço que você curta, que você compartilhe, que você também acompanhe os demais conteúdos, os outros vídeos desse canal. E dentro desse estudo sobre tratamento de água, o primeiro vídeo sobre mananciais, que nós já fizemos, já está no YouTube. Então eu peço que você acompanhe os demais vídeos, que você curta, que você se inscreva. É muito importante a sua inscrição aqui para o canal, para que você também possa receber as notificações dos próximos vídeos com novos conteúdos importantes, conteúdos bem elaborados, conteúdos de relevância, que você não vai encontrar em outros canais do YouTube, na maioria dos canais pelo menos. E eu agradeço a sua presença mais uma vez e peço que você esteja comigo nos demais vídeos. Até os próximos vídeos, então, que você possa aproveitar então todo esse conteúdo cada vez mais. Olá, você está no canal Bate... Vixe. Esse é boa. É erro de gravação. Agora tem que parar de dar risada.